Olá pessoal, mais uma videoaula e nessa aula a gente vai trabalhar primeiramente construindo uma capa do seu artigo, do seu documento, beleza? Então vamos lá, já com o TextMaker aberto, vamos criar um novo documento, né? Vamos já começar então, né? Então, barra documento, já apareceu prévia já, né? Vamos colocar lá 12 pt, que é o tamanho da nossa fonte. Uma coisa interessante também é colocar A4 paper, né? Que é o tamanho da folha, beleza? E aqui artigo, beleza? Então definimos primeiramente o tipo de classe do nosso documento, tá? É um artigo da fonte tamanho 12 A4 paper. Beleza. Agora vamos definir nossos pacotes. Sempre barra, use pact, Brasília, nas chaves, Babel. Beleza? Segundo pacote, que é da acentuação, UTF-8, impotência, beleza? Beleza. Para a gente definir a nossa capa, o certo, talvez você deve estar pensando, a gente entra com o Begin Document, né? Que a gente é o que a gente vai escrever. Deixa eu dar um Enter. Aqui no meio, né? É o nosso conteúdo. Então a gente vai escrever, digitar a nossa capa aqui. Não, não é. A capa de um documento sempre vem antes do Begin Document. Ele é um preâmbulo também, tá bom? Então, antes do Begin Document, deixa eu dar um Enter aqui, a gente vai colocar coisas básicas. Primeiramente, o título, né, da capa, a gente entra com Titler, a gente dá uma prévia, a gente vai lá, Titler, chaves, a gente coloca o título do nosso documento aqui. Vamos colocar aqui artigo em LaTeX. Artigo em LaTeX, uma coisa boba aqui. A gente definiu então o título do nosso artigo. Tá? Se quiser colocar um % e comentar, título do artigo, ou título da capa, né? Para você não esquecer. Depois a gente coloca barra autor. A gente coloca o autor do artigo, do documento, beleza? Eu coloco aqui meu nome, Matheus Miloche Soares, tá? Se quiser comentar aqui, autor do trabalho, tá bom? Depois é interessante colocar data também. Então é barra date, tá? Aqui no vejo que o TextMaker não deu uma prévia, então tem comandos que o TextMaker não vai aparecer assim para te ajudar. Então é no manual mesmo, é date, abre chaves, fecha chaves, colocamos barra today. O que é barra today? Ele vai pegar o dia de hoje, tá ok? Hoje é dia 11, se eu não me engano, 12, não sei. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 12. Então, toda vez que eu compilar, ele vai pegar o dia de hoje. Se eu compilar amanhã, ele vai pegar o dia 13, tá? Beleza. Título, autor e data. Tá ok, tá? Pronto. É o básico do básico, essa capinha, né? Depois eu vou mostrar já o modelo da SBC, que já tem e-mail, já tem endereço. Mas o simples é esse. Agora, para a gente chamar essa capa, né? Isso aqui é como se fosse uma função, a gente vai chamar essa função. Então, dentro do Begin Document, né? Entre Begin Document e End Begin Document, a gente vai chamar essa função. Vou dar um Enter aqui. A gente entra com o seguinte comando, barra Begin, abre chave e coloca, ele já dá lá, title page, você seleciona,
tá? E automaticamente ele já gera aqui o end page. O que é isso? Vai começar o título da página. A gente vai definir o que vai ter na primeira página, na verdade. Esse título da página é o que você vai colocar na primeira página do seu trabalho, tá? Deixa eu dar um enter. Então, a gente colocou begin title page. A gente vai chamar a nossa capa aqui. Como é que a gente chama? Make title, tá? Esse comando aqui, make title, ele vai chamar a nossa capa que a gente criou, que é o título, o autor e a data, tá beleza? Então já sabe, vamos compilar já para vocês entenderem. A gente compila aqui. Deu um erro novamente, que eu esqueci de salvar, né? A gente sempre salva antes também o trabalho. Vou salvar aqui no desktop. Colocar aqui capa. A gente salva, né? E a gente também dá para você apertar F6, ele compila, e F7 ele executa, tá? Mas eu vou clicar aqui para vocês verem aqui, entenderem. Compilei, não deu nenhum erro. Agora eu vou executar. E olha lá. Essa é uma capa, né? Artigo em LaTeX, Matheus Milor Soares, 12 de novembro de 2014, tá? Essa é a nossa capa que a gente criou, tá? Indentado, uma letra maior que a outra e tal. Esse aqui é o padrão do TextMaker do LaTeX, beleza? Tá. Então tá certo aqui por enquanto, essa capa. O interessante também, as capas dos trabalhos geralmente tem resumo. E eu vou colocar aqui um resumo, para vocês entenderem como coloca um resumo já na capa, seguindo o modelo da SBC, tá? Então, dentro desse begin end ainda, porque é a nossa primeira capa, a gente entra com o comando begin, abre chaves, digita o A já, que já vai estar lá, ó, abstract, é o resumo, tá? Deixa eu colocar em ordem aqui. Begin abstract e end abstract, tá? Dentro disso aqui vai ser o nosso resumo. Eu abri a internet aqui no Wikipedia e já vou pegar um trecho aqui do LaTeX, explicando o que é o LaTeX. Interessante também vocês pesquisarem em casa para aprimorar, para entenderem, aprofundar conhecimento sobre o programa. Eu vou colar aqui, tá? Só um resumo, um exemplo aqui. Esse aqui vai ser meu resumo, tá? Da minha capa, né? Do meu trabalho. Deixa eu voltar aqui. Vou compilar. Não deu nenhum erro e eu vou executar. Olha lá. Então, tem a minha capa, o título, o autor, a data e tem um resumo do meu trabalho, tá? Isso aqui é um exemplo, gente, beleza? Então, é desse jeito que cria uma capa, né? Ficou bem fraquinho, né? Essa capa, né? Mas é só um exemplo, beleza? Então, voltando aqui para vocês entenderem. Begin Document, iniciamos o corpo do programa principal. Depois, entramos com o comando Begin Title Page, que é onde a gente vai definir a nossa capa, tá? Sempre comenta, coloca aqui capa do trabalho, ou tag, comando para a criação da capa do trabalho. Aqui ele chama a capa, chama fica estranho, né? Coloca chama capa, inicia a capa, ok. Aqui é o resumo, inicia o resumo, né? Se eu escrever errado aqui, ele não vai acusar erro, isso que é complicado um pouco isso aí. Inicia o resumo, aqui vai ser meu resumo, tá? Aqui encerra, fim do resumo, inicia o resumo, fim do resumo, e aqui fim da capa, tá? E o end document, fim do programa ou fim do documento, tá ok? Então
é isso aqui a nossa capa, beleza? Que a gente criou. Agora eu vou mostrar a capa do artigo mesmo, bem assim, bem melhor do que essa, no caso, né? No caso a gente vai pegar do próprio download que a gente fez, tá beleza? Vamos lá em downloads, que a gente baixou no outro vídeo que eu mostrei para vocês, que é o modelo de artigo segundo a SBC, tá? Esse aqui que eu falei que era em inglês e tal. Reparem, aqui na verdade é um modelo de artigo onde já tem seções e tal, mas a gente só vai olhar aqui no começo, tá? Os preâmbulos são aqui diferentes, depois eu vou trabalhar com vocês isso aqui, tá? Esse latim puntense é a mesma coisa do UTF-8, tá? Beleza. Aí reparem que antes do Begin Document, aqui já tem um preâmbulo. Tem o título, autor, address, não é, minha pronúncia no inglês não é lá essas coisas, né? Mas aqui é o endereço, aqui é o instituto, aqui é o e-mail, tá? Vamos compilar aqui para vocês verem. Olha aqui a diferença já de uma capa de um trabalho. Olha como já está mais rico, né? E o resumo, aqui no caso tem um inglês e um português. Tá ok, pessoal? Então, o resumo do meu artigo, do meu trabalho, na verdade eu não criei do zero. Eu peguei o modelo aqui da SBC, tá bom? Porque esse modelo da SBC é próprio deles. O LaTeX não apresenta. Então, por isso você tem que baixar esse modelo, que eu já ensinei como, entrando lá no site da SBC, baixando. Então, o que eu fiz no meu trabalho? Eu só peguei esse trabalho aqui e substituí, tá? O título, vamos colocar lá, artigo em LaTeX. O autor, aqui tem vários, né, que ele apresenta como modelo. Vou colocar lá, Matheus Miloche Soares. Vamos colocar aqui, enfim, deixar isso aqui. Vamos colocar o endereço. Tá? Caixa postal deixa e tal. Só substituir aqui. Deixa isso aqui. O e-mail. Pode deixar isso aqui mesmo, tá bom? E lembrando aqui, ó, Begin Document, ele já chama, ó, Make Title, tá bom? Por que não tem, que nem no outro exemplo aqui, por que não tem o title page? Porque quando a gente compila aqui, ó, quando a gente executa, repare que tem a capa, ó, como ficou a capa, artigo em LaTeX, Matheus, né? Reparem que tem a capa, tem um resumo e já começa aqui o artigo já começa aqui o conteúdo, tá? No caso daquele outro exemplo que a gente criou, o resumo e a capa iria ficar só na primeira página, porque é a primeira página que a gente está trabalhando. Se a gente for escrever alguma coisa aqui, vamos dar um enter aqui, escrever qualquer coisa e a gente compilar, vai aparecer na segunda página, tá ok? Deixa eu aumentar aqui. Ó, title page é a primeira página para a gente trabalhar, tá? Geralmente a capa e o resumo. Aí depois disso é o nosso conteúdo. Tá? Entenderam o porquê do title page? No caso aqui do modelo da SBC, né, já foi tudo junto. Então só colocou make title para chamar a capa que foi criada, tá ok? Então se você espera uma capa mais rica, pega já o modelo da SBC e só substitui, né? Vai trabalhando esse modelo aqui, tá ok? Mas o interessante, eu mostrei isso aqui para vocês entenderem como é que cria do zero, como é que chama esse procedimento, essa função. Depois a gente coloca um resumo, tá? Então, praticamente essa aula foi mais para essa criação da capa e fazer um resumo para qualquer trabalho,
artigo, um slide. Não, slide não, é diferente, mas qualquer trabalho que sempre precisa de uma capa, né? É dessa maneira que se trabalha. Primeiramente coloca a capa antes do Begin Document e depois você chama a capa. Beleza, pessoal? Então, na próxima videoaula a gente já vai ver seções e subseções, tá bom, pessoal? Fiquem ligados nos próximos vídeos e obrigado pela atenção. Até mais.